Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Vamos ler do 18 ao 25. Tema da reflexão sobre relâmpagos e José. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Os irmãos que tiverem as suas versões na versão internacional, vão começar a ler com o pastor, e os irmãos respondendo com os versículos seguintes nas outras versões. Comecemos então, os irmãos que têm a NVI, lendo o verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e coração. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Há uma crença entre as pessoas do campo ou da roça, não é? Como costumamos dizer, mas que algumas das pessoas da cidade também têm, que é a de que quando há relâmpagos no céu, se você de repente começar a sentir calafrios e os pelos do seu corpo ficarem em pé, então preste atenção, porque você é o alvo do próximo raio. É claro que isso é uma crendice, não há bases científicas para isso. Mas há muita gente que quando vê relâmpagos ou ouve os trovões é porque o relâmpago já passou, sentem medo e normalmente sentem arrepios e realmente sentem os pelos, né, do seu corpo endurecerem. A verdade é que, no entanto, isso não é uma coisa assim completamente sem riscos. A média de pessoas por ano que morrem no Brasil, atingidas por relâmpagos ou por raios, como nós dizemos, é de 132 pessoas por ano. Por isso se tornam necessários algumas precauções, como não retirarem nem colocar roupas em estendedores ou varais de arame durante tempestades com relâmpagos. Manter-se afastado de cercas, alambrados, linhas telefônicas ou elétricas ou estruturas metálicas. Não manipular materiais inflamáveis em recipientes abertos. Não operar tratores ou máquinas, especialmente rebocando equipamentos metálicos. Se estiver de carro, permaneça dentro do automóvel ou dentro do carro. Os automóveis oferecem excelente proteção contra os raios. Se estiver na rua andando, busque refúgio no interior dos edifícios. Fique longe de árvores isoladas. Não permaneça dentro da água quando estiver relampeando. Nada de banho de piscina ou praia ou rio. Se estiver dentro de casa, fique longe de portas e janelas. Evite áreas altas, busque refúgio em lugares baixos.
Não utilize aparelhos eletrodomésticos. Mantenha-os desligados das tomadas e também desconecte da antena externa ao televisor. Assim você estará reduzindo danos. Use o telefone somente numa emergência, porque os raios podem alcançar a linha aérea telefônica e atingir você. Bem, irmãos, os relâmpagos na Bíblia sempre se prestaram a lembrar sobre a comunicação de Deus com os seres humanos, evidenciando o poder de Deus, as glórias as realidades da glória de Deus, e por isso eles assustam, né? Estão muito além da nossa dimensão, da nossa força de ser humano. Por isso havia trovões e havia relâmpagos no Monte Sinai, às vezes chamado de Monte Horebe, enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos. E esses trovões e relâmpagos, conforme Êxodo 20, 18, impediam o povo de Israel de se aproximar do monte. Em outras palavras, impedia o povo de se aproximar de Deus. Sabe, essa é uma figura extraordinária. Nos fala da mensagem da lei e da sua finalidade apontando para Jesus Cristo. Porque a lei passava o ideal de Deus que os seres humanos por si mesmos jamais conseguiriam cumprir, de forma a serem mantidos por isso distantes de Deus, da sua santidade e da sua perfeição. Mas a lei recebida e entendida da forma correta não tem essa ideia. A finalidade dela é Jesus Cristo, não é? Que nos aproxima de Deus. Porque a lei recebida e entendida da forma errada são como raios, ou é como raios e os trovões, que mantinham o povo afastado do monte, isso é, longe da presença de Deus. Por isso Deus, em sua graça, cuidou de se fazer acessível ao ser humano já nos dias da lei. Os que entendiam a lei como motivo para se pedir a misericórdia de Deus, deixavam de ser transgressores da lei diante dos olhos de Deus. Relâmpagos falam da glória de Deus. Por isso, conforme o relato de Lucas 9, 29, o rosto de Jesus resplandecia como um relâmpago na transfiguração. Mas a mensagem, a figura aí, é bastante diferente. Diferente do que houve no Sinai, dessa vez a força e o esplendor do relâmpago não afastou os seres humanos de Deus. Pedro, Tiago e João, deslumbrados com o que via, permaneceram próximos a Jesus. Também a roupa do anjo que guardava a sepultura vazia do corpo de Jesus no bendito domingo da bendita ressurreição, diz a Bíblia, era como um relâmpago. A ressurreição é a garantia de que a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário tornou para sempre possível ao ser humano estar pertinho de Deus. O esplendor do relâmpago na roupa do anjo assustou, é verdade, as mulheres que foram ao sepulcro, mas não as fez ficar distantes. Ao contrário, elas se aproximaram do túmulo vazio de Jesus, mas cheio da graça e da esperança de Deus. Nada mais natural, portanto, meus amados, do que o Senhor Jesus Cristo usar a figura do relâmpago para falar do dia da sua volta. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. O esplendor do relâmpago, falando de que estaremos para sempre com o Senhor, bem longe de Satanás, que como um relâmpago foi projetado para fora do céu, uma ação do poder de Deus. O momento do arrebatamento, nos colocando como igreja reunida, bem próximos a Deus. É a figura do relâmpago que, pela graça de Deus em Cristo, então, nos fala agora de uma união, de poder estar sempre perto do Senhor e não afastado da sua glória e não distante do seu poder. Sabe, relâmpagos, sonhos, presença de anjos, vozes, nos falam na Bíblia de meios que Deus usava para se comunicar com as pessoas. E é nisso que eu quero estabelecer a principal reflexão da nossa mensagem desta manhã. Porque os dias que antecederam o primeiro Natal foram dias quando a comunicação de Deus via anjos e via sonhos se fez acontecer.
Um anjo do Senhor apareceu ao sacerdote Zacarias, esposo de Isabel, parenta de Maria, para lhe falar do nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. O anjo Gabriel apareceu a Maria, então também apareceu ao sacerdote, e depois apareceu a Maria para lhe anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Um anjo anunciou aos pastores de Belém, especificamente, que ele, Jesus, nascera, e depois nos céus uma multidão de anjos cantou glória a Deus nas alturas para o universo. Em um sonho os magos foram avisados sob a má intenção de Herodes. Então o anjo Gabriel apareceu a Zacarias uma vez. Lucas 1, 11 e 19. Ainda Gabriel apareceu a Maria uma vez. Lucas 1, 26. Um anjo especificamente falou com os pastores de Belém. Os magos tiveram um sonho com o recado de Deus, mas José teve um sonho no qual o anjo do Senhor lhe falou que ele não precisava ter medo de receber a Maria como esposa, Mateus 1, 20. Após a visita dos magos, outra vez, José teve um sonho e mais uma vez um anjo de Deus lhe apareceu e lhe mandou sair das terras da Judeia e ir para o Egito por causa da ordem herodiana de exterminar os meninos de Belém. Mateus 2,13. Após a morte de Herodes, outra vez, José teve um sonho no qual o anjo de Deus lhe apareceu, mandando-o voltar à terra de Israel. Mateus 2,19. Zacarias uma vez, Maria uma vez, os pastores uma vez, os magos uma vez, o universo uma vez, mas José 3 vezes. Para José foram 3 vezes. É bem como diz a canção do francês de origem ítalo-grega judaica, nascido no Egito, Georges Moustaki, e vertida para o português pela Nara Leão. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela dentre todas as mais belas de toda a sua Galileia, casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. E aí 3 vezes José foi visitado pelo anjo do Senhor, nos lembrando um outro José, que também tinha sonhos vindo de Deus, lá no Antigo Testamento, José do Egito. Por isso José, pai adotivo de Jesus, ao mesmo tempo, irmãos, que é um personagem sobre o qual há muito poucas informações, de repente ele se torna num grande personagem da Bíblia. E exemplo para nós, quando nós nos aproximamos do Natal. Porque 3 vezes o Senhor fez questão de se manifestar a ele. Nós não temos muitas informações acerca de José, mas já sabemos então que 3 vezes Deus se comunicou com ele por sonhos. Mas nós temos uma outra pista acerca de José. Foi no texto que lemos: por ser José, seu marido, um homem justo. Um homem justo. À luz dessa afirmação de Mateus, dá para a gente pensar mais sobre José. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Gênesis 6, 9. E ela diz que José era um homem justo. Noé era um homem justo aos olhos de Deus, não porque não falhasse, mas porque na maior parte da sua vida, ele era íntegro aos olhos de Deus. Em um mundo cercado de violência e de corrupção, assim estava a terra nos dias de Noé, Noé não era violento, Noé não era corrupto. Então, se José era um homem justo, foi porque José, apesar de viver também num mundo violento, também viver num mundo mau, também viver num mundo corrupto, injusto, ele não era violento, ele não era mau, ele não era corrupto, ele era íntegro diante de Deus. Sabe, amados, sempre foi um enorme desafio nós resistirmos à influência do contexto, quer social, quer moral, quer religioso, quando esse contexto é mau. Sem dúvida, Noé foi caçoado, ridicularizado por não se moldar ao contexto.
mas valeu a pena. Sem dúvida, José foi criticado, questionado, ridicularizado por não agir conforme o contexto, e no caso o contexto religioso, mas valeu a pena. E numa celebração, meus amados, de 40 anos de vida conjugal, como essa que nós estamos fazendo nesta manhã, há de se pensar também em não nos moldarmos aos conceitos de família, de casamentos dos dias de hoje. O pastor Mauro lembrou isso na sua oração, quando os valores da família e do casamento estão sendo ditados pelos disparates de uma moral corrompida desta nossa sociedade. Mas a Bíblia diz, ela nos fala que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. E Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó 1:1. Jó era um homem íntegro e justo. E a Bíblia diz que José era um homem justo. Nós conhecemos a história de Jó. Conhecemos os seus sofrimentos, as suas agonias, os seus questionamentos. Mas nós sabemos que em ocasião alguma Jó se rebelou contra Deus. É característica do justo, é característica da pessoa justa aos olhos de Deus, não se voltar contra Deus. O ter questionamentos, sim. O reclamar com Deus, sim, mas não reclamar de Deus. Não reclamar de Deus, ou questioná-lo acerca dos seus planos e justiça, embora se possa questionar com Deus sobre os sofrimentos da vida. Com certeza, meus amados, José encheu-se de questionamentos. Ao saber que Maria engravidara, ele se encheu de perplexidades. Mas não levantou a sua voz contra Deus, não reclamou contra Deus. Por quê? Porque tinha uma mente aberta para Deus. Não, nós nada temos sobre o que José falou, quando do primeiro Natal. Na verdade, ele é o grande personagem silencioso do Natal, mas já que ele era justo, os seus atos falavam mais do que as palavras. Não é fácil sofrer e não se achar esquecido por Deus. Jó sofria muito, mas não se achava esquecido por Deus. José sabia que não estava sendo esquecido por Deus. Nossos lares têm sofrido de sabores, amarguras, mas Deus não nos esquece. Sabe, amados, consequências de nossas próprias imprudências, ou consequências de um mundo que de há muito jaz no maligno, ou a junção dessas duas tristes realidades, seja como for, os dissabores e amarguras por isso produzidos, tem de ter o socorro bem presente de Deus, consertando-nos, moldando-nos, perdoando-nos, consolando-nos, porque se assim não for, ai de nós. Com certeza José está bem mais além do que o número de vezes que ele é citado nos evangelhos. E com certeza há um propósito nisso. Não há como assumir a postura que ele, José, assumiu, sem ser alguém, amados, sem ser alguém que cultivava a reverência a Deus do fundo da alma, e não por mera religiosidade. Por isso José agiu como Noé, isto é, não se deixou governar pelo contexto, não se deixou levar pelo costume. Sabe, ninguém se torna um ouvinte de Deus como José se tornou, sem ser alguém sensível a partir do coração, sem possuir uma sensibilidade especial para ouvir a voz de Deus. Mesmo sendo testemunha do sobrenatural, porque o nascimento de Jesus teve muito de sobrenatural, mesmo sendo testemunha do sobrenatural que envolveu o nascimento de Jesus, José não questionou a Deus do porquê ter que deixar a terra de Israel para fugir para o Egito. Afinal, Deus poderia enviar anjos para proteger o menino de Herodes. Por que ter de fugir? Por que ter de desorganizar toda a vida? Por que complicar toda a vida de um lar agora com um menino pequeno?
José não questiona. Como Jó, então José não questiona a Deus pela aflição pela qual tem de passar, isto é, fugir com a esposa, com um garotinho, para uma terra desconhecida. Sabe como um outro homem justo diante de Deus, Abraão? José saiu para uma terra desconhecida, porque Deus mandara. José não saiu para um passeio turístico no Egito. Ele não foi fazer uma turnê para visitar as pirâmides. Ele precisou sair às pressas para esconder a família. E o fez. Então, irmãos, explica-se por que José teve sonhos. Sonhos com anjos de Deus. No seu coração, ele havia se preparado para ouvir a Deus e confiar nele. E porque se preparara, ele tinha então uma mente voltada para Deus. Não, ele não tinha uma mente doentia, dessas que vivem sonhando com Deus ou anjos, lhes mandando fazer isso ou aquilo à luz dos seus próprios interesses e que acabam causando situações vexatórias, ridículas, quando não perigosas. Em 1820, um moço metodista de 15 anos, por causa do movimento reavivamentalista que tomou conta da sua região, onde muitos falavam de sonhos e que ouviam a Deus e essas coisas todas, também resolveu experimentar isso. E começou a pedir a Deus essa coisa, e ele conta então, chegou finalmente um dia, eu senti isso, retirei-me para um bosque, a fim de realizar o meu intento. Ajoelhei-me e comecei a oferecer o meu desejo, o desejo do meu coração a Deus. Então, eu vi uma coluna de luz acima da minha cabeça. Quando a luz repousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam a qualquer descrição. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse apontando para o outro: este é o meu filho amado. Deus é que chamou Jesus Cristo. Então ele está vendo Deus agora e Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, ouve-o. Perguntei então aos personagens que estavam na luz acima de mim, qual de todas as seitas era verdadeira e a qual então eu deveria me unir. Foi-me respondido que não me juntasse a nenhuma delas, porque todas elas estavam erradas. Este moço sonhador, cheio de visões, ironicamente, chamava-se José Smith. E assim ele começou a história da religião mórmon, que se autodenomina a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas que à luz da Bíblia não é de Jesus Cristo e, portanto, não é dos santos dos últimos dias. Os mórmons ensinam que Deus já foi como nós somos agora, que Deus é um homem exaltado e por isso está entronizado acima dos céus. O mormonismo ensina que a Trindade são 3 deuses distintos, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 deuses diferentes. Eles dizem que Jesus nasceu de uma relação sexual normal. Deus, porque é pai, teve relações sexuais com Maria. Jesus é literalmente espírito irmão de Lúcifer. É isso que essa igreja ensina. Produto de alguém que teve sonhos e que diz que sonhou com Deus. Em 1949, o angolano Simão Gonçalves Tocco, pregador batista, após orar pedindo o derramar do Espírito Santo, como no dia do Pentecostes, passou a ter visões de anjos e do próprio Jesus. À luz disso, ele fundou a Igreja de Jesus Cristo no mundo, a religião mais numerosa em Angola, depois da Igreja Católica Romana. Sua sede é em Uíge, onde trabalharam o pastor Gilberto e família. Irmãos, eu vi a força dos tocoístas em Luanda no domingo que lá estive. Dezenas de caminhões, cheios deles, todos eles se vestem de brancos, a roupa preta é pecado no meio deles. Todos eles se vestem de brancos, além dos caminhões, dos ônibus cheios e daquele imenso grupo de pessoas atravessando as ruas. A gente vê a força desta igreja, em termos espirituais e também em termos políticos, nós sabemos que eles têm. Hoje esta seita está espalhada pela África, pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, com milhões de adeptos, todos eles praticamente negros. Nesta igreja, à luz dos seus sonhos e visões,
Simão Toco, é considerado o último profeta de Deus na terra, e antes de morrer, ele afirmou que voltará ao mundo e que o seu retorno, não é o de Jesus não, é dele, Toco, significará o fim do sistema da maldade. Ele disse assim pouco antes de morrer: quando acontecer o meu regresso, será também o fim de todo o sistema iníquo de Satanás. Eu vou e voltarei, e quando eu voltar, será o fim de tudo. Eu voltarei aqui no Nitaia, e será aqui que eu iniciarei o trabalho de ressurreição dos mortos. E quando voltar, eu mesmo, Simão Toco, é quem vocês vão ver com a mesma fisionomia como eu estou indo. Tudo de um pregador batista que começou a sonhar com o que não devia. Em 1973, um porto-riquenho, que se tornou batista e depois pastor pentecostal, também chamado José Luís de Jesus, José também, não é? Que coisa, que ironia. José Luís de Jesus Miranda, ele diz ter sido visitado por anjos num sonho. E esses anjos revelaram ser ele a encarnação de Cristo. Daí esse sujeito chamar-se Jesus Cristo o homem, o Cristo que estava sendo esperado há 2000 anos. Ele faz questão de dizer que é o anticristo, porque ele está no mundo para combater o falso Cristo, que é o Cristo pregado pelas igrejas cristãs. E por isso ele ensina o número 666, o 666, o número da besta, mencionado no Apocalipse, é na verdade não o número da besta, mas o número de Deus. Segundo ele, foram João, Tiago e Pedro, inimigos de Paulo e, portanto, inimigos do verdadeiro cristianismo, que inventaram a história que o 666 é o número da besta. Esse José Luís, tem esse número, o 666, tatuado no seu braço direito. E os membros da sua seita colocam o 666 nos seus carros. Os irmãos já devem ter observado alguns aqui em Campo Grande. Pregador da teologia da prosperidade, está riquíssimo. Tem 25 canais de televisão por satélite, já possui 355 igrejas em quase 30 países. Dizem que tem pelo menos 3 jatinhos particulares e centenas de propriedades em várias partes do mundo. A sua seita chama-se Ministério Crescendo em Graça, cuja sede está em Miami, e há uma igreja aqui no Mendanha, em Campo Grande. Nós já tivemos um membro aqui da nossa igreja que foi excluído, porque foi para lá. Ele tem coragem de te dizer que é o Jesus Cristo o homem. Pois é. Mas voltando ao José, pai adotivo de Jesus, que é o que nos importa agora, que para ser justo aos olhos de Deus é porque tinha uma mente pura, mente que realmente podia sonhar sonhos, vindo realmente de Deus. Um homem que então não pensava em si. E a grande prova é essa, porque quando ele vê a situação de Maria, ele diz, não, eu vou deixá-la sem que ninguém saiba, eu não posso anunciar isso, ou ela vai ser apedrejada. Não pensa em si. A primeira preocupação é com Maria, isso demonstra o caráter desse homem, o tipo de mente, de pureza que ele tinha, e por isso perfeitamente viável para ele receber os sonhos de Deus. Sabe, amados, voltando a ele com certeza, nós podemos dizer que ele morreu antes de Jesus começar o seu ministério terreno. Ele apareceu com Maria e Jesus em Jerusalém, na festa da Páscoa, quando Jesus, aos 12 anos, é encontrado ouvindo e questionando os teólogos em Jerusalém, mas depois mais nada. Os evangelistas sabiam que tinham de atingir o seu público-alvo com o ministério messiânico, com o ministério redentor de Jesus. Nesse caso, o nascimento de Jesus, os antecedentes do primeiro Natal e o que lhe segue de imediato, precisavam ser colocados como parte desse ministério messiânico para o público-alvo de Mateus e para o público-alvo de Lucas, mas não para o público-alvo de Marcos e nem para o público-alvo de João. Assim mesmo, nem Mateus ou Lucas falam da infância de Jesus como se estivessem escrevendo uma biografia. O que eles desejavam era anunciar Jesus como aquele no qual todas as profecias de Deus
chegaram à plenitude da revelação e da realização. Para Lucas era importante o seu público-alvo saber o episódio de Jesus aos 12 anos de idade, mas para os demais evangelistas isso não era importante. Para o seu público-alvo, não é que não fosse um acontecimento importante, mas para o público-alvo dos outros evangelistas, que não Lucas, esse não era um fato que tinha de aparecer. Já a vida cotidiana de Jesus, antes dele sair para pregar, com exceção do nascimento e dos tempos imediatos ao mesmo, e desse episódio aos 12 anos, com exceção dessas duas partes, a vida de Jesus como criança, como adolescente, como mocinho, e já entrando na vida adulta, não precisava ser contado. E por isso não foi. Ele crescia e cresceu em graça e conhecimento. Graça. Cresceu em graça porque ele sempre estava em comunhão com a pessoa do Pai, mas crescia e cresceu em conhecimento porque tinha de aprender como ser humano. Não podia aprender como sendo Deus, porque Deus não tem nada para aprender, já sabe tudo. Mas como ser humano, Paulo diz que ele neutralizou a sua parte divina, como se a deixasse suspensa. Como ser humano, Jesus tinha de aprender, e precisou aprender sendo ensinado por seus pais. Precisou aprender sendo ensinado por outros, aprendendo o que precisava ser aprendido. E podem ter certeza, não sem esforço, não sem dedicação. Por que Jesus deixou José morrer? É uma pergunta que se faz naturalmente. Ele fez tantos milagres, ele é o Senhor da vida. Meus amados, Jesus deixou José morrer pela mesma razão pela qual um dia procurou João Batista para ser batizado sem necessitar de arrependimento, que era a exigência de João aos que lhe procuravam para ser batizados. Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Foi isso que o Senhor Jesus disse a João. E a explicação também é essa. Deixe assim por enquanto, porque convém que assim façamos cumprir toda a justiça. José teve de morrer antes de Jesus começar o seu ministério terreno, porque isso fazia parte da justiça de Deus. Com certeza as histórias dos milagres de Jesus, quando ele era ainda uma criança, tão citados no proto-evangelho de Tiago, no evangelho de Tomé e outras literaturas cristãs do segundo e terceiro séculos, mas que não foram consideradas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que, portanto, não passam de lendas. Nesses relatos, o Senhor Jesus fez, então, muitos milagres como crianças, mas temos que crer nisso, não aconteceram. Foram lendas. Porque, na verdade, meus amados, o Senhor Jesus tinha uma agenda dada por Deus. Ele tinha de passar pela tentação, depois pelo batismo, para então depois começar a pregar o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Isso tinha de acontecer antes de, por compaixão, como evidência da sua messianidade, passar a realizar milagres. Os milagres vinham depois. Por isso a sua ponderação com a sua mãe humana, Maria, no casamento de Caná da Galileia, quando ele tem de dizer a ela: o que é que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jó 2,4. Mas não muito tempo depois. Na verdade, pouco tempo depois desse episódio, quando ele realizou esse seu primeiro milagre, mas de uma forma velada, num ambiente particular, logo depois, Jesus está vivendo a prática dos milagres por compaixão daqueles que sofriam. E por isso, ele manda os discípulos de João Batista dizer ao profeta encarcerado: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ou seja, era chegado o tempo dos milagres, e não antes. E não antes. E por isso, o milagre na vida e o milagre da vida de José já havia se cumprido. Pode ser, meus amados, que para muitos José não possa ser visto senão como um coadjuvante de Maria.
mas isso não é verdade. Ele assumiu o seu papel. Ele foi o homem que Deus encontrou para servir de apoio a Jesus como ser humano em seus primeiros aninhos de vida. E nos seus primeiros anos de vida, como um menino, como um adolescente, como um rapaz. Entender José à luz da afirmação bíblica, porque ele era um homem justo, nos ajudará a não permitir que o nosso Natal seja realmente o que o amargo sociólogo Clóvis da Roth escreveu, chamando o Natal de esquizofrenia acordada socialmente, quando o comércio, a mídia e as ideologias pregadas por instituições religiosas empoeiradas lançam à sociedade os seus tentáculos mortificadores. Porque, meus amados, o Natal que deturpa a manjedoura, o Natal que deturpa o papel de Maria e de José, o Natal que esconde a realidade de um Jesus que nasce para morrer pelos nossos pecados, porque sem isso não haverá paz. O Natal que deturpa isso é realmente pura esquizofrenia. E é lamentável ver como muitos de nós entramos nessa esquizofrenia. Então, se a participação de José nos parece assim tão rápida, lembrando-nos até do relâmpago, que é muito rápido, só que resplandece, podemos então nos lembrar de José como alguém que sim, passa muito rápido, mas que resplandece com o seu brilho, porque o pouco que dele aparece faz relampejar a glória, o poder, a ação de Deus. Lembramos-nos de que foi José quem precisou assumir o papel do pai daquele bebê tão frágil que precisou de Maria, mas que também precisou dele, José, para ser protegido, mesmo sendo esse garotinho cuidado por José e Maria, mesmo que esse garotinho cuidado por José e Maria seja aquele soberano que João viu assentado sobre o trono no céu e sobre o qual ele disse, era de aspecto semelhante a jaspe sardônico, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o seu trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Este foi o garotinho que Maria e José cuidaram quando se fez gente como a gente. Porque era um homem justo diante de Deus. José tem a ver com esse personagem majestoso, descrito por João no Apocalipse. José cuidou dele, quando ele se fez gente como a gente, e habitou entre nós. E o fez da maneira como só José haveria de fazer, porque José era um homem justo. Vale a pena ser justo aos olhos de Deus. Amém.